Deus é organizado. Uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, que se a nossa vida estiver bagunçada, não adianta nós queremos a bênção do Senhor organizada na nossa vida. Nós temos que aprender os princípios de Deus para que realmente as bênçãos estejam sobre nós. Por isso que eu sempre digo, não adianta levantar as mãos aqui e profetizar, mandar você repetir 7 vezes que você vai ser abençoado, mandar você repetir toda hora que você vai ser abençoado, se nós não aprendermos os princípios de Deus para que realmente essas bênçãos estejam em nós e aconteçam em nós. Porque Deus ele é organizado, né? Então não adianta eu querer achar que da forma como eu quero, da forma como eu faço, eu acho que assim é certo, eu acho que assim não é pecado, eu acho que assim não tem problema, e mesmo assim eu creio que o Senhor vai me abençoar. Aí nós saímos fora do princípio de Deus, né? Saímos fora da organização de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão. Isso é promessa, isso acontece. Agora, como que a bênção vai vir sobre nós e vai nos alcançar? Se ouvirmos atentamente a voz do Senhor, se obedecer, se andar nos seus caminhos. É uma sincronia. Eu obedeci, eu andei nos caminhos do Senhor, é automático. Eu não preciso nem desesperar no atrás de bênção. Eu não preciso correr atrás de pregador. Eu não preciso ir lá, porque lá a coisa está acontecendo. Entendeu? Eu não preciso ir lá, porque está tendo uma campanha poderosa e nessa campanha tudo acontece. Eu só tenho que saber o princípio de Deus na minha vida. Eu estou obedecendo, eu estou andando no caminho do Senhor. Se eu estou, eu posso ter paz, porque a bênção é a promessa dele que vai vir e vai me alcançar. Mas se não alcançou ainda, é porque ainda não é o tempo. Se não aconteceu, mas Deus prometeu que ia ser esse ano. Tá bom, pela boca de quem? Mas foi lá, a irmãzinha Canela de Fogo orou para mim, falou que esse ano ainda a bênção ia estar na minha mão. Mas será que se eu tivesse dado essa bênção na tua mão esse ano, você estaria aos pés dele? Será que da forma como eu estou, da forma como está a minha fé no Senhor, meu alicerce no Senhor, será que se Ele der essa bênção que tanto eu quero agora, esse ano ainda, será que eu tenho estrutura emocional? Será que eu tenho estrutura para administrar? Porque é grande a bênção. Será que eu tenho estrutura, psicológica? E principalmente a minha fé está realmente alicerçada no Senhor para eu suportar isso que Deus vai me dar? E se não tiver, mas é por isso que ainda não aconteceu. Porque a primeira coisa que acontece quando a minha fé está na bênção e não no abençoador, está naquilo que Deus pode fazer, a primeira coisa que acontece é eu abandonar a presença do Senhor. Porque eu estava buscando o Senhor por um motivo. Eu estava buscando a Deus por causa da bênção. É só os irmãos verem a questão da campanha. Faça-se uma campanha, 7 dias de campanha. A pessoa esforça para estar os 7 dias, por quê? Porque colocaram na cabeça dela que ela não pode quebrar a campanha. Porque se ela quebrar a campanha, ela não vai ser abençoada. Então eu vou esforçar para estar os 7 dias. Então quando acabou os 7 dias, eu não preciso de mais, acabou a campanha. A fé está na campanha. A fé tem que estar no Senhor. A fé tem que estar naquele que pode todas as coisas. A fé tem que estar na palavra. Porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, a palavra é poderosa, a palavra é alimento, a palavra é suprimento, a palavra é ouro, a palavra é tesouro, né? A palavra levanta, a palavra exalta, a palavra edifica, a palavra constrói, a palavra ela é vida, a palavra ela vivifica. A palavra, ela supre as nossas necessidades. A nossa fé tem que estar na palavra, porque a palavra, irmãos, ela está acima de tudo e acima de todos. Acima
profecia, ele tem que ter uma base bíblica para isso. E se alguém chegar em mim e me profetizar que esse ano ainda vai acontecer algo extraordinário na minha vida, e eu meditar que eu não tenho estrutura para isso, a primeira coisa que eu peço, Senhor, eu espero um pouco mais, me dê estrutura, para que eu possa suportar isso, eu não vou suportar. Porque a primeira coisa que a pessoa faz é orgulho. Eu já estou bem, eu estou tranquilo, tem mais faltando nada. Quando a coisa apertar, eu volto de novo, né? Quando a enfermidade bater de novo, eu sei onde ir. Eu conheço a igreja, eu sei o caminho, desde quando eu precisar, eu vou lá. Porque quando você fala para a pessoa fala para você, olha, fica tranquilo, qualquer dia eu vou. Eu vou lá, já fui lá para você, qualquer dia eu volto. Esse qualquer dia, você sabe o que vai ser? Quando a portinha apertar. Quando a enfermidade voltar. Quando o problema financeiro estiver arrochado. Quando não tiver mais saída. Só que aí a nossa fé não está estruturada do Senhor. É isso que nós temos que entender. Para nós ser abençoados, nós temos que entender esses princípios do Senhor na minha vida. E o Senhor me levou aqui em Davi. Estava meditando a palavra do Senhor. Deus me trouxe essa passagem de Davi. Quando Davi se tornou rei de todo Israel. Aqui em 1 Samuel capítulo 6. E a arca do Senhor, o inimigo tinha levado, estava na mão dos filisteus. E Davi colocou no seu coração de buscar a arca lá e trazer para Jerusalém, para que a arca simbolizava a nossa presença de Deus. E Davi fez. Davi foi, pegou 30.000 homens e foi lá buscar a arca. Comprou um carro novo para colocar a arca do Senhor. Fez tudo conforme ele desejou fazer. Só que no meio do caminho, o carro bateu no buraco, a arca ia cair. E uma pessoa levou a mão para segurar na arca, aquela pessoa morreu na hora, porque ninguém podia tocar na arca do Senhor. Era a ordenança do Senhor. Porque a arca do Senhor era a presença de Deus. E somente os levitas poderiam carregar a arca. Por isso que Deus era organizado. Por isso que Deus é organizado. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. E chegando a ele de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus, e segurando-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim na arca do Senhor? Davi não tinha feito tudo certo aos olhos dele. Deus, nós precisamos buscar a arca, vamos trazer para Jerusalém. Boa intenção. Vamos comprar um carro novo para colocar a arca do Senhor. Boa intenção. Só que Davi esqueceu de contar, de orar a Deus e buscar a direção do Senhor, para que tudo desse certo naquele projeto dele. E é isso que eu quero meditar contigo nessa noite. Talvez alguma coisa não deu certo em nossa vida esse ano, irmãos. Por mais que eu me esforcei, por mais que eu e você procuramos fazer o melhor, mas nós esquecemos de um detalhe: de buscar a direção de Deus. Como o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu me organize, para que tudo corra exatamente como o Senhor quer. É assim que é a nossa vida. O ano de 2015 também nós lutamos, fizemos como Davi, preparamos o melhor para que tudo desse certo, mas do nosso jeito. Eu fiz do meu jeito, você fez do teu jeito, talvez com a melhor intenção, e é por isso que chegando agora no final desse ano, você possa estar olhando para trás e dizendo para o Senhor: o que eu fiz de errado? Não fiz nada. Eu só procurei fazer o que é certo. Servir ao Senhor
fui na igreja, não faço nada de errado, procuro cumprir meus compromissos, procuro fazer tudo certinho. Então, o que deu errado? Qual é a solução então? Muitos abandonam o Senhor, muitos param de ir na igreja, muitos colocam a culpa em Deus, mas não param para meditar. Senhor, o que eu fiz? Davi se conquistou, Davi ficou triste e começou a perguntar para si mesmo: como então eu vou fazer para trazer a arca do Senhor para cá? Aí a coisa mudou, porque quando começou a se preocupar, ele foi buscar o Senhor. O Senhor deu a direção para ele. 2 Samuel capítulo 6, e nós estamos no versículo número 7. Davi se conquistou porque o Senhor abriu a rotunda em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Davi fez uma pergunta a Deus: então como, Senhor, que virá a minha essa arca? Isso é bom. Isso é bom quando a gente pergunta para o Senhor: Senhor, se deu errado, então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer então? Porque aí, irmãos, as coisas começam a entrar dentro da vontade do Senhor. A vontade de Deus é o quê? Que a arca não ficasse lá com os inimigos. A vontade de Deus é que a arca viesse. Então Davi fez a vontade de Deus, mas não fez conforme a vontade de Deus. Uma coisa é eu fazer a vontade de Deus, outra coisa é eu fazer a vontade de Deus conforme a vontade dele. Muitas vezes estamos fazendo a vontade do Senhor, mas fazendo do nosso jeito. Estamos adorando ao Senhor, mas estamos adorando do nosso jeito. Estamos indo à igreja, mas estamos indo do nosso jeito. Estamos servindo, mas estamos servindo do nosso jeito. E estamos dentro da vontade do Senhor, mas não conforme a vontade do Senhor. E sucedeu que quando eles levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido num éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo ao som das bandeiras. Mas peraí, não era a mesma coisa? Não foi lá com os homens? Não foi lá buscar a arca? Então por que agora deu certo? Porque fez conforme a vontade do Senhor. Quem tinha que carregar a arca? Os levitas. Então vem cá, pega os levitas vão carregar a arca. E outra coisa, cada 6 passos, Davi parava e oferecia o sacrifício ao Senhor. Os levitas andavam 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, para. Matavam o carneiro de sacrifício ao Senhor. Coisa boa. Quando eu começo a fazer a vontade do Senhor, quando eu começo a fazer a vontade do Senhor, mas conforme a vontade do Senhor, eu começo a entrar no Espírito Santo de Deus e começa a me orientar o que eu vou fazer. Cada passo que eu dou, eu estou dando na direção do Senhor. Cada acontecimento do ano na minha vida, eu paro e levanto no altar ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustenta esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o alimento desse dia. Obrigado, Senhor, porque eu tenho vida esse dia. Isso é você dar um passo, irmãos, e glorificar o Senhor pela vida que você tem a cada dia. O ano se torna diferente, as coisas se tornam diferentes. Nós já não faço mais do meu jeito, vou fazer segundo a vontade do Senhor. Vou fazer dentro da vontade de Deus, segundo a orientação do Senhor. Então, se esse ano você buscou a arca, se esse ano você fez, e se esse ano aconteceu alguma coisa no meio desse caminho errado, pode ter certeza de uma coisa: a culpa não está em Deus, a culpa está em mim, está em você. Fizemos segundo a vontade de Deus, mas não conforme a vontade do Senhor. Fizemos, mas sem organizar a nossa vida. Fizemos, mas sem buscar uma direção real do Senhor. Deus até falou conosco, mas eu disse no meu coração: vou fazer assim. Eu acho que é assim que eu vou fazer assim. Eu tenho que começar no ano 2016, nós pensando diferente. Eu tenho que começar agindo diferente. Se eu posso fazer as mesmas coisas que eu fiz esse ano, mas agora eu vou fazer conforme a vontade do Senhor. Vou continuar indo na igreja conforme a vontade do Senhor. Vou continuar adorando, mas
Rafa levava a arca com o gol. E você sabe o que acontece quando toma e eu quero fazer? Eu levo a minha mão e quero fazer do meu jeito. Eu vou consertar, está caindo, eu vou consertar. Eu esqueço que tem que buscar o seu arca, não é minha arca, é do Senhor. A presença não é minha, a presença é do Senhor. A vida não é minha, é do Senhor. Tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Então eu tenho que viver uma vida de agradecimento ao Senhor. Eu tenho que esquecer conversas que vêm no meu ouvido. Eu tenho que meditar na palavra do Senhor. O que Deus tem falado comigo, o que Deus falou com Davi. Davi se entristeceu, Davi queria que a arca fosse para Jerusalém. E era lá no lugar dela, era no meio do povo de Deus. A arca era para estar lá, mas era do jeito que Deus queria. Irmãos, a bênção, a arca significa presença, a arca significa bênção, a bênção é para estar na nossa casa. A bênção do Senhor é para estar dentro do nosso lar, é promessa dele. Então por que está dando errado? Porque estamos fazendo errado. Muitos estão fazendo errado. Talvez você possa não estar fazendo, mas você sabe de alguém que está fazendo. O que você vai fazer com essa pessoa? Oriente essa pessoa. Oriente essa pessoa. Fala para ela. Faça conforme a vontade do Senhor, que tudo dará certo. Mas, irmãos, a coisa mais difícil é as pessoas darem ouvidos quando você orienta dentro da vontade do Senhor. A coisa mais difícil que tem é você chegar na pessoa e falar: a coisa está acontecendo na sua vida, por isso faça desse jeito que vai dar certo, faça segundo a vontade do Senhor que vai dar certo. A palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. A pessoa continua fazendo da mesma forma, continua sofrendo da mesma forma. E é isso que nós temos que mudar no nosso pensamento. O que Deus quer? Bênção para a nossa vida. Então vamos fazer conforme a vontade do Senhor. Vamos fazer mais dentro da vontade do Senhor. Hoje estamos adorando ao Senhor? Não, eu estou adorando a Deus. Adorando sim. Todo mundo que eu canto ao Senhor, eu estou adorando ao Senhor. Mas de que forma que eu estou adorando ao Senhor? Será que o palco lá é para louvar o Senhor? Ou é para que meu nome seja propagado? Mas está cantando, o importante é cantar, o importante é fazer, o importante é propagar o nome do Senhor. Não, o importante é fazer, mas o importante é fazer conforme a vontade do Senhor, senão vai dar errado. Senão eu vou me decepcionar com Deus. Senhor, eu não estava cantando, Senhor, eu não estava louvando o teu nome, eu não estava engrandecendo o teu nome. Sim, estava, mas não estava conforme a minha vontade. Não estava fazendo para me agradar, estava fazendo para agradar a sua vontade. Agora faça, mas faça do meu jeito. Volta lá e faz de novo, mas faça do jeito que eu quero que você faça agora. E você vai ver a sua vontade. O louvor é para o Senhor. Não adianta cantar no ritmo que eu gosto, porque eu gosto. Eu tenho que saber se aquilo realmente vai agradar ao Senhor. Eu tenho que pregar de uma forma, mas não que eu goste, e nem da forma que as pessoas gostem de ouvir. Eu tenho que pregar da forma como Deus quer falar, do jeito que Deus quer falar. Você sabe por quê? Eu sou responsável por a organização como sacerdote. Eu sou responsável. Se eu fizer do jeito que eu quero, eu estou saindo da conformidade da vontade de Deus. O que está acontecendo hoje no mundo? As pessoas estão usando as coisas de Deus, dizendo que é para louvar o Senhor, dizendo que é para engrandecer o nome do Senhor, mas aqueles que são sacerdotes estão deixando de cumprir a vontade do Senhor. Aqueles que são levitas estão esquecendo de carregar a arca, espiritualmente falando. Aqueles que são verdadeiros adoradores estão esquecendo de adorar o Senhor Espírito e verdade. Aqueles que Deus colocou para fazer, estão fazendo de qualquer jeito. E é por isso que estão perecendo. É por isso que no meio do caminho a arca está caindo. É por isso que no meio do caminho a obra está sendo feita de qualquer maneira. E as pessoas estão ficando tristes. E os sacerdotes estão entristecidos. Mas em vez de buscar o Senhor, para o Senhor, então como o Senhor quer que eu faça? Não, começa a meter a mão. Começa a fazer do seu jeito. Começa a mudar aqui, mudar ali. Vamos mudar porque assim vai dar certo. Vamos fazer um movimento porque vai dar certo. Vamos fazer um show porque vai dar certo. Vamos fazer uma campanha porque vai dar certo. Começa a meter a mão na arca, naquilo que é santo, daquilo que não era para ter feito, ao invés de buscar a vontade do Senhor. Enquanto isso, o povo está perecendo.
acontecendo, o povo está morrendo, pessoas estão sendo partidas no meio, porque aqui Uzá, ele foi partido no meio, porque ele colocou a mão onde não devia colocar. Nós, irmãos, como sacerdotes de Deus, como profetas de Deus, como servos de Deus, Deus tem bênção para a nossa vida. Deus não quer que nós comecemos um ano da mesma forma como nós começamos esse. Talvez, não sei como você começou, eu sei que eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter buscado mais ao Senhor. Talvez teria sido melhor, porque acabei tomando decisões pela minha vontade. Acabei passando a mão na cabeça de quem não devia e acabei pagando preço por isso. Se eu tivesse buscado ao Senhor, as coisas teriam sido diferentes. Eu confesso diante do Senhor que esse ano de 2016 eu quero ser diferente. Eu quero fazer a vontade do Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final, como diz Paulo. E assim Deus tem bênçãos para mim e para você. Só que aqui existe uma outra situação. Quando eles fizeram tudo certinho, quando eles voltavam para casa, a Bíblia diz que Davi se alegrou tanto na presença de Deus. Deus se agradou tanto da forma como Davi fez, que Davi entrou no meio do povo. Davi começou a pular de alegria. Cada vez Davi festejava ao Senhor, oferecia sacrifícios ao Senhor. E foram chegando em Jerusalém. Quando eles entram dentro de Jerusalém, aquela festa ao Senhor, a arca tinha voltado, a presença do Senhor tinha voltado ali, a alegria tinha voltado, a bênção estava sobre Jerusalém. A Bíblia diz, aqui no versículo de número 16: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Davi chegando como soldados alegres na presença de Deus, a bênção estava sobre a cidade, a arca estava de volta, Deus estava se agradando. De repente, lá na janela, debruçada, tinha alguém, a sua mulher, a sua esposa, Mical, só observando, olhando todo aquele movimento, toda aquela festa, ela estava só observando. Uma coisa, nós. Eu estar no meio do fogo. Uma coisa é eu estar na presença de Deus. Uma coisa é eu estar dentro da vontade de Deus. Uma coisa é eu receber as bênçãos do Senhor. Uma coisa, irmãos, é eu sentir o gozo de estar e festejar, e alegrar com todos. E outra situação é eu estar na janela observando o que está acontecendo. Observando. Você sabe que muitas pessoas passaram o ano de 2015 e não entraram na bênção do Senhor, porque apenas preferiram ficar na janela, observando o que está acontecendo. Não adianta ficar na janela e ficar lá, você olha lá por mim, busca lá por mim, faz uma campanha por mim, mas eu estou aqui observando. Eu estou observando que esse pastor aí não está com nada. Eu estou observando que o pastor tinha que trabalhar. Eu estou observando que o pastor tem que fazer coisa diferente. Eu estou observando que essa igreja não vai para frente. Eu estou observando que não tem ninguém nessa igreja. Eu estou observando que já saiu gente dessa igreja. Eu estou observando que não vai muito tempo. Essa igreja pode ter fechado. Sai da janela, pelo amor de Deus. Entra no fogo, entra na bênção. Receba a bênção do Senhor. Receba a porção que Deus tem para a sua casa, para a sua vida. Se tem alguém na janela observando, deixa ela sozinha lá, ela vai perder a sua bênção. Mical tinha tudo para ser mais abençoado que aquele povo. Ela era a mulher do rei. Davi ofereceu para você: vai com a bênção, leva uma porção de pão, leva uma porção de carne, leva alegria para o lar de vocês. Aqui tinha um símbolo, fartura, alegria, não ia faltar para aquele povo. Mas quando Davi volta para a sua própria casa, lá estava o cão esperando ele. Lá estava Satanás em forma de pessoa. É a mesma coisa que você ir para uma igreja, é a mesma coisa que você fazer a vontade de Deus, e de repente você volta com alegria para a sua casa, mas Satanás entra no corpo de uma pessoa e começa a falar besteira.
aquele que ficar na janela vai ver muita coisa acontecendo nesse país. Aquele que ficar na janela vai ver muita destruição. Aqueles que ficarem só observando vai ver muita derrota. Mas aqueles que estiverem dentro da vontade de Deus, aqueles que estiverem oferecendo sacrifício ao Senhor, aqueles que estiverem andando segundo a vontade do Senhor, eles vão se alegrar na presença de Deus. E Deus vai despedir eles com bênção, com paz, com fartura, com alegria, porque é isso que Deus tem para nós. Mas para aqueles que estiverem envolvidos, não para aqueles que estiverem apenas observando. Mical, ela esperou Davi chegar na sua casa. Davi, eu creio, quando a Bíblia diz que Davi, quando foi para abençoar o seu lar, veja bem, versículo 20, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi. Davi não foi para a casa triste, Davi foi alegre. Davi foi para abençoar, eu abençoei o povo, agora vou abençoar a minha própria casa. O que ela recebe na porta? O que ele recebe? Muito bonito, rei. Bonito que você fez. Estava lá só vendo. Você está parecendo um sem vergonha. Se misturando com essa ralé. Se misturando com esse povinho aí. Você tem posição, Davi. Você é rei, Davi. Você não pode se misturar. Olha a posição que você tem. Diante de Deus não existe posição. Diante de Deus não existe trono. Diante de Deus não existe pastor, não existe membro, não existe nada, não existe pastor presidente que está lá em cima, o membro está lá embaixo. Na presença de Deus eu me misturo com quem eu quero, onde Deus manda, você vai, você faz, mas aquele que está na janela está observando. Você sabe que você não entra nem num bar para comprar uma Coca-Cola, porque você sabe que tem alguém na janela te observando. Você sabe que não tem problema nenhum você entrar no bar. Nenhum. Mas o problema é vocês estão na janela. Está cheio de gente na janela observando aonde eu vou, o que você faz, com quem você conversa. Olha as palavras dela, olha a roupa dela, olha o tamanho do brinco dela, olha a boca dela, você está vermelha daquele jeito. Você acha que precisa de uma roupa dessa? Isso só sai de pessoas que estão na janela observando, porque aquele que está envolvido com a obra, aqueles que estão envolvidos com a presença, aqueles que estão envolvidos com a bênção de Deus, ele não vê outra coisa a não ser o agir de Deus, a bênção do Senhor, atuante no meio do teu povo, e ele quer mais, ele quer se alegrar, ele quer festejar na presença do Senhor, ele quer mais que o Senhor não se alegra, porque aquele que está na janela, ele não suporta ver a tua alegria. Aquele que está na janela, ele não suporta ver a tua prosperidade. Aquele que está na janela, ele não suporta ver o teu casamento em paz. Aquele que está na janela observando, ele não suporta ver a tua prosperidade, que Deus é contigo. E ele vai ficar observando e dizer para você: para com isso, para de ir na igreja, para de ser exibista, para de levar dinheiro, para de fazer isso, porque eu estou observando, eu estou vendo pastores aí enriquecendo, eu estou vendo aí acontecendo. Eu estou vendo aí pela lei. Você viu, amigo? Você viu que está no jornal? Você viu o pastor lá que estupou? Você viu lá o pastor que roubou? Você viu lá que a igreja está enriquecendo? De onde sai essas conversas de quem está na janela? Porque aquele que está no meio do fogo, aquele que está no meio da presença de Deus, ele não vê nada disso, ele vê, mas ele vê outra coisa. E ele vai responder para essa pessoa: tudo bem, está acontecendo isso, mas aonde eu estou, no meio ao qual estou, eu vejo bênção, eu vejo prosperidade, eu vejo o agir de Deus, eu vejo a minha vida foi transformada, eu vejo que eu não tinha alegria, hoje eu tenho, eu não tinha paz, hoje eu tenho, é isso que eu vejo Deus agindo, eu vejo Cristo ressuscitado, eu vejo a palavra viva que eu tinha antes, eu vejo o agir de Deus, Deus ressuscitando, Deus agindo no meio do teu povo, é isso que eu vejo, Deus tem envolvido com as coisas de Deus. Aquele que quer o ano de 2016 abençoado, não fique na janela. Não fique na janela. Você ficar na janela, você vai procurar coisas ruins. Mas você vai ver muitas coisas acontecendo. Mas você não vai ver na janela, você vai ver no meio do povo de Deus. Você sabe o que vai acontecer quando você está envolvido com as coisas de Deus? A
por isso que Deus te levanta daquele patamar, te leva lá no alto e começa a mostrar para você: olha, tira os olhos disso daqui, tira os olhos disso aqui, eu vou te mostrar algo diferente. Aquele que está na janela, ele não consegue olhar para cima, ele só olha para baixo. Aquele que está na janela só consegue enxergar aquilo que os olhos estão vendo para baixo. Ele não consegue olhar para cima, porque se ele olhar muito, ele vai ver o teto. Ele tem que sair da janela para ele ver um horizonte melhor. Deus, ele fala: mas quando eu te levanto, eu vou te levar lá no alto uma águia, eu vou te mostrar algo diferente lá na frente, eu vou te mostrar 2016 diferente. O povo está na janela, está mostrando para você. Os jornais só estão falando em crise, as pessoas só estão falando em derrota, as pessoas estão falando que não vai dar certo, o Brasil vai quebrar, não vai dar certo, o mundo está indo para pior. Olha, cuidado, vai ter desemprego, vai ficar desempregado, cuidado, vai mandar embora, cuidado com tudo, cuidado. Quem está na janela só fala isso para você, mas aquele que é rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele a qual você adora, aquele a qual você se alegra na presença dele, ele diz para você: não temas, porque eu sou contigo, não te detesto, eu sou teu Deus. Ele diz para você: você vai passar pelo fogo, mas você não vai queimar, você vai passar pela crise, mas você não vai perder nada. Fica tranquilo, que aquele que está na janela está dizendo para você: a porta vai fechar, mas aquele que a qual você adora diz para você: se fechar, eu te abro 10 portas. Eu sou Deus que abre portas onde não tem. Eu sou Deus que transforma a sua vida. Eu mudo, mas para isso eu tenho que estar conforme a vontade do Senhor. Eu tenho que estar andando e sacrificando ao Senhor. Eu tenho que fazer o que eu não fiz em 2015, ou fazer o que eu fiz para fazer diferente, fazer segundo a vontade de Deus, fazer obedecer ao Senhor, fazer conforme a direção do Espírito Santo. Esquece de pai por ele, esquece aqueles que estão na janela, esquece aqueles que estão observando só vendo defeito. Se a pessoa chegar para você: viu? Você viu o que aconteceu? Ah, eu vi o que aconteceu. Mas vou falar uma coisa para você: se você procurar flores, você vai encontrar flores. Se você procurar espírito, você vai encontrar espírito. Se você procurar defeitos, você vai achar defeito. Mas procure qualidades, você vai achar qualidade. Procure bênção, você vai achar bênção. Procure Deus, você vai achar Deus. Mas se você procurar o diabo, você vai achar também. Se você procurar desgraça, você vai achar. Se você procurar um ano de derrota, você vai achar esse ano de derrota. Mas se você se entrar na presença do Senhor e se alegrar, fazer a vontade do Senhor, grandes coisas vão acontecer na sua vida e na minha vida, eu creio no Senhor. É a promessa de Deus para nós. É promessa de Deus para aqueles que creem, aqueles que obedecem ao Senhor. Muitos me calmam por aí. Poucos são os adoradores. Seja um adorador como Davi. Davi, quando volta para sua casa, Satanás estava lá. Sabe o que aconteceu? O que a Bíblia diz, versículo seguinte. Versículo 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor que tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei, ou me tornarei vil e desprezível, e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste, dela serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Prefiro ficar na mulher. Preferiu só ver defeito. Quando a bênção veio para sua casa, ela jogou fora. Davi olha para ela e disse: olha, vou te falar uma coisa. Antes de Deus escolher teu pai e toda a sua casa, ele já tinha escolhido. Antes de tudo isso, Deus já tinha escolhido. O que aconteceu? Só para repetir. Além dela perder as bênçãos materiais que ela ia ter, Deus fechou a mão dela. Mical não teve filho, porque a pior coisa que tinha para a mulher na época era não ter filho. Não teve filho de Davi, não teve como a sua descendência continuar, porque preferiu ficar na janela. É o perigo disso. Então que sirva de exemplo para nós, que esse último culto esse ano sirva de exemplo isso. O que aconteceu conosco? O que eu quero para o ano que vem? Vamos sair da janela e vamos ficar na presença.
Vão buscar a Deus. Davi, quando ele se entristeceu porque não deu certo, ele não desistiu, ele se entristeceu com o Senhor. Então, como eu vou fazer para essa arma vir para cá? Se uma coisa não deu certo para você, Senhor, se entristece sim, mas se entristeça na presença do Senhor. E diga para o Senhor: por que não deu certo? Mas eu quero que isso dê certo. Eu sei que isso é a tua vontade, mas eu quero fazer, então vou fazer do jeito que o Senhor quer que eu faça. E começa a fazer do jeito que você quer que faça. Você vai ver que vai acontecer, mas se prepare, quando você estiver alegre, vai aparecer um local na janela. Vai aparecer um enviado de Satanás. Vai aparecer alguém para achar defeito na sua vida. Vai achar alguém para apontar para você e falar que você está errado. Vai aparecer muitas pessoas para querer jogar a fé lá embaixo. Mas assim como Davi fez, eu sou um servo de Deus. Deus me escolheu antes disso tudo aí acontecer. Ele disse para ela: olha, se tem que humilhar, eu vou me humilhar. Aos meus olhos, eu me humilho. Eu me torno filho, aos meus olhos. Mas essas servas aí que você falou, essas vão me honrar. O que ele quis dizer com isso? Que aquelas pessoas ao qual ela achava que estava sentindo vergonha dele, elas iam honrar ele, porque sabia que ele estava fazendo em nome do Senhor. Tudo isso que eu fiz foi para agradecer o nome do meu Deus, disse Davi. E aquelas servas a qual você falou, elas vão me honrar. Agora você, teu pai, antes de você eu já tinha escolhido. E outras palavras ele quis dizer que, olha, para sair essas palavras da sua boca, você não tem Deus na vida de vocês. Se você tivesse Deus, não sairia isso. Mas uma pessoa que sai palavras torpes da boca, palavras de derrota, palavras de destruição, palavras de acusação, palavras de julgamento, e ela não tem Deus na sua vida, não se preocupe, essa pessoa está na janela observando. Você nunca vai ver alguém que está no meio do fogo, no meio da presença de Deus, olhar para você e te julgar pela tua roupa, olhar para você e te julgar que você não é, olhar para você e te julgar que você vai para o inferno, olhar para você e julgar que você vai em pecado. Nunca uma pessoa vai falar isso para você, porque ela está junto com você, ela está se alegrando junto com você, e ela quer que você se depende, ela se alegra com a sua alegria. Então Deus tem um amor melhor para nós. Tenho certeza disso. Será bênção, será prosperidade, será um ano de vitória, será um ano sim, se nós fizermos a vontade do Senhor. Deus vai se alegrar de nós, e nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. E nós vamos reconhecer o movimento desse povo do Senhor, e vamos para a nossa casa com a bênção. Deus envia hoje nós para a nossa casa com a bênção no nome, dizendo para mim e para você: leva a tua porção para a tua casa, leva a tua porção de carne, leva a tua porção de pão, não vai faltar alimento, leva a tua porção de vinho, não vai faltar alegria na sua casa, teus filhos estarão contigo, a tua família será bem sucedida, mas porém, cuidado para que a bênção, antes de chegar na tua casa, a gente não perca pelo meio do caminho, com pensamentos ruins, com observações pela janela. Vamos sair, vamos entrar. Entra no fogo, entra no poder, entra na vontade de Deus. E você vai ver a glória do Senhor. Será um ano de bênção. Para muitos será derrota, mas para aqueles que veem e obedecem ao Senhor, será um ano de vitória. E nós vamos passar o ano como Davi passou, pulando, saltando na presença do Senhor, nos alegrando e cada dia sacrificando ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, mudando o nosso pensamento, mudando as nossas atitudes. Aí sim nós veremos a glória do Senhor em nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, receba essa bênção, receba essa porção de Deus na sua vida. Comece o ano diferente, comece o ano com essa porção de Deus na sua vida. E não dê ouvidos para aqueles que estão na janela do seu reino. Não seja apenas espectador. Entre no fogo, entre na vontade do Senhor. E você verá que muitas bênçãos de Deus para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha um ano de 2016 realmente abençoado. Que a porção da carne, que a porção do pão, que o vinho, a alegria não venha faltar no seu lar. Seus filhos venham ser bem-sucedidos. A sua família venha ser bem-sucedida.
Não deixe com que Satanás tome a tua boca e jogue por terra a bênção dentro do seu lar. Quando a tua esposa, teu esposo chegar com bênção, abençoe mais ainda ao invés de amaldiçoar. Quando teu esposo chegar no trabalho, a tua esposa, eu sei que está cansado, está estressado, à vontade de falar muita coisa, muitas vezes perdemos a bênção por isso. Mas nós descarregamos tudo em cima, né? Descarregamos aquele momento de ira, descarregamos aquele momento que não era o momento de falar, e muitas vezes a bênção volta para trás, porque sai da nossa boca palavras torpes, palavras de derrota. Então nós temos que abençoar o nosso lar. Deus, se for um pouco sobre o mundo, o Senhor te colocará. Ajuda o teu esposo, ajuda a tua esposa a abençoar o teu lar e nunca amaldiçoar, né? Se está em crise, se está em momentos difíceis, vamos orar. Deus vai suprir. O Senhor está nos abençoando. Que a palavra seja palavras de vitória, palavra não de derrota. Nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente na angústia. Ele nunca nos desamparou, Ele não vai nos desamparar agora. Essas não têm que ser as palavras do servo e serva do Senhor. Abençoe teus filhos, abençoe o teu esposo, abençoe o trabalho, abençoe a comida, abençoe o alimento que entra na sua casa. Não chame de miséria aquilo que Deus te deu. Não chame de miséria aquele salário que se pega na mão. Não amaldiçoe aquilo que Deus está abençoando. Se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o mundo. Em nome do Senhor Jesus. E tenha um 2016 aí repleto as bênçãos do Senhor na sua vida. Nós oramos para isso, eu tenho certeza que será. Em nome de Jesus. Amém?